Salve, família vascaína! No nosso vídeo de hoje eu gostaria de destacar o jornalista Gilmar Ferreira, que trouxe uma entrevista aí do técnico Botafogo, né, o Luiz Castro, português, lá no Bem Amigos. E aí retrata bem aí o momento que a gente vive, né? Principalmente aí das duas últimas gestões do Vasco, Campelo e Salgado. E aí o torcedor vascaíno cobra tanto o treinador e ninguém consegue dar jeito, e será por quê? E aí a entrevista do Luiz Castro mostra bem qual é o principal problema do Vasco. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Se você é novo aqui, meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal Vasco em Família, também ao canal Cruz Maltino Sem Fronteiras, sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. E aquele desabafo, né? Porque eu tenho certeza que você está muito preocupado com essa Série B e com o desempenho do Vasco. Quando você olha para a tabela, não é tão assustador assim. O Vasco está aí com uma vitória, pode até entrar no G4, mas é o desempenho que assusta. E aí você vê três times aí, não aquele futebol vistoso, que realmente agrade, mas é um futebol de resultado aí, com os lampejos realmente de bom futebol, que é o caso do Bahia, que ontem aplicou uma goleada no Londrina, e eu tenho certeza que o Vasco em São Januário, irmão, era 1-0 no sufoco, 6-0, gol de bola, rebate. Então a gente vê aí o Bahia realmente se destacando, a gente vê o Grêmio também colocando aí o poder do seu elenco já nessa Série B, jogando melhor e aí conquistando os pontos. E também eu acompanhei o jogo do Cruzeiro contra a Chapecoense, onde o Vasco fez um futebol terrível e o Cruzeiro realmente se impôs ali com muita vontade, dedicação, criando oportunidades. E não é à toa que esses três times aí nesse momento são os líderes do campeonato: Bahia, Grêmio e Cruzeiro. E aonde está aí o nosso Vascão realmente fazendo um papelão aí, essas atuações do Vasco. Então a gente tem que realmente ficar muito preocupado, já que o presidente do clube, não é presidente do clube, e eu vou provar aqui que ele já passou aí, né, o comando pro Josh. Já que ele não está preocupado com essa situação, a gente tem que estar realmente, porque do jeito que tá, do jeito que o Vasco está jogando, realmente a gente não vai subir aí de novo para a elite do futebol brasileiro. Hoje tem um jogo importante aí pro Vasco, né? O CSA enfrenta o Criciúma. Qualquer vitória dos dois acaba passando o Vasco. E um ponto importante também, até que o treinador deles estavam falando, vai jogar aí quarta e vai jogar aí também no sábado. Então pode ser aí um ponto positivo pro Vasco, aproveitar o cansaço do CSA, que tem diversos jogadores aí experientes que pode sentir, né? O Wesley, o Wesley tá lá, o Osvaldo, tem o Anderson Martins que não vem jogando, e outros jogadores lá mais velhos que podem sentir esse desgaste aí, o Vasco aproveitar dentro de São Januário. Vamos aguardar essa partida. O fato é, os três times aí estão se destacando, estão subindo na tabela, e aí tá sobrando uma vaga. De quem será? Esse futebol não vai ser do Vasco, não. Seu Jorge Salgado, em vez de estar preocupado com o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro, ele usa suas redes sociais para falar da nova liga. E aí, vai ajudar? A nova liga vai trazer dinheiro agora? Vai reforçar o Vasco? Vai melhorar o futebol do Vasco, hein, Jorge Salgado? Antes de trazer aí, né, o Jorge Salgado falando com a torcida do Vasco, vamos entender um pouco dessa nova liga aí com o Jorge Nicola. Fiz alguns cortes aí da live dele ontem e vou trazer aqui para vocês. Ó, se liga só. Foi um dia importante, 6 clubes brasileiros, o Flamengo e os 5 da Série A, que são de São Paulo, Red Bull Bragantino, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, se reuniram e fundaram uma liga, que vai chamar Libra. Depois a Ponte Preta e o Cruzeiro também se juntaram, esses 6 já são 8. Aprovando, endossando, fazendo o negócio virar. O grande problema é a divisão das cotas de televisão. A avaliação de um grupo formado por 10 times é de que não estão pensando numa divisão igual. E o Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, talvez o cara que mais relute contra a criação da liga nesse formato, estava lembrando que o Flamengo ganha em pay-per-view 70 vezes mais do que o Atlético Paranaense, tá? Enfim, diante desse cenário, na semana que vem a gente na quinta-feira da semana que vem haverá um encontro na CBF e aí vai haver uma tentativa. Eu estava falando sobre os 10 clubes para vocês, que são aqueles que relutam, né? Aqueles que no momento parecem mais distantes. Galo, Atlético Paranaense, Fortaleza, América, Ceará, Goiás, Coritiba, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Significa que eles não querem a liga? Não.
só significa que eles pensam ou eles exigem uma divisão mais igual no pay-per-view. Na TV fechada e na TV aberta já há um modelo de divisão bastante interessante. Bom, verem como é que está funcionando os direitos de TV hoje. Na TV aberta e na TV fechada, funciona o seguinte modelo: 40% do bolo dividido de forma igual, 30% pela classificação final do campeonato e 30% de acordo com o número de partidas transmitidas. Quem tem mais jogo transmitido ganha mais, quem tem menos jogo transmitido ganha menos. O problema e a discrepância está no pay-per-view. Os caras não alteraram o pay-per-view. O pay-per-view segue livre para você negociar. E de acordo com o Petralha, hoje a diferença do Atlético Paranaense para o Flamengo é de 70 vezes. Enfim. O pessoal do grupo, desses 10 clubes que eu citei agora há pouco, do Futebol Forte, é como eles intitularam o nome do grupo. Esses caras eles estão trabalhando com a possibilidade de ter uma divisão mais igual também no pay-per-view, senão eles não vão se juntar à liga, tá? E aí, família vascaína, o Jorge Salgado aparece para dizer o seguinte, né? Esse é um Twitter dele de ontem. Aí ele fala aqui, ó: estive hoje em São Paulo na reunião para discutir o futuro do futebol brasileiro. Existe um consenso entre os clubes de que a liga é o caminho. Estamos estudando todos os detalhes juntos com a 77 Partners para a adesão do Vasco. No dia 12/5, na CBF, teremos nova reunião com todos os clubes. Acreditamos num grande entendimento em benefício dos clubes e do futebol, família vascaína. Então, mais uma vez aí, mais uma situação que ele coloca a 77 Partners à frente disso. Já teve a situação aí do Andrei, né, que a 77 Partners falou, ó, não mexe com nada disso, quando a gente chegar a gente vai resolver. E mais uma vez aqui, nessa situação aí da nova liga. E é um detalhe muito interessante que aí eu me pergunto, cara, os passadores de pano, eu tô falando muito aqui dos passadores de pano, porque tá cobrando o Zé Ricardo. Nesse Twitter aqui eu vi muitos torcedores falando, né, alguns até criticando, falando que ele é o pior presidente da história nos clubes brasileiros, outros falando que tinha que mandar o Zé Ricardo embora. Fica se preocupando com esse detalhe que é mandar o Zé Ricardo embora, quanto o grande problema foi ele que construiu, porque parece que ele nunca teve um planejamento para o Vasco. Você lembra aquela coletiva que ele deu, assim que confirmado que o Vasco não ia voltar mais para a elite do futebol brasileiro? Segundo as palavras dele, ele já estava se preparando para a Série B desse ano e mais uma vez mentiu para o torcedor, porque tudo hoje gira em torno da 77 Partners. Demissão do Zé Ricardo, é com eles. Nova liga, é com eles. Negociação de jogadores, é com ele. Então, é com eles. Então, para que o Jorge Salgado mais uma vez mentiu? Não tem nada pro Vasco. E é na mão desse cidadão que vai vender o futebol do Vasco. E aí que eu falo, cara, a torcida do Vasco precisava estar unida nesse sentido, mandar o pior presidente da história do Vasco embora. Depois aí, democracia, quem acha que a SAF é a saída, né? Os sócios acham que a SAF é a saída, vamos achar o melhor parceiro. Da maneira que está sendo feita, realmente é constrangedor para o vascaíno. Vamos finalizar o nosso vídeo aqui trazendo essa entrevista, né, do Luiz Castro, técnico do Botafogo. É uma opinião bem legal e, na minha visão, retrata bem aí o período do Jorge Salgado e também do Campelo, que nenhum treinador conseguiu fazer um trabalho decente no Vasco. Vamos acompanhar? Se liga só. Eu acho uma coisa. Claramente quem tem de definir um caminho é o Botafogo. E depois nós treinadores temos que nos associar ao caminho. Nós não podemos trazer coisas para o caminho. O caminho tem que estar definido por quem lidera. Portanto, o Botafogo vai crescer com o Luiz Castro, sem Luiz Castro, com o outro treinador, sem o treinador, com o Renato ou com o Cuca, com qual um deles tem a crescer, tem que percorrer o caminho que o Botafogo decidir. Não é o caminho que chega um treinador, decide um caminho. Depois chega o treinador, decide outro caminho. Não. Os clubes devem ter um projeto claro para caminhar. E é por aí que se deve caminhar. Por isso eu falo na organização e na obrigatoriedade de haver uma organização forte dentro de um clube para toda a gente perceber e sentir o peso dessa organização. Eu acho que um clube não tendo organização é uma coisa que é fatal para o clube. Primeiro, os jogadores não sentem o peso da organização, logo aí se sentem muito à vontade para fazerem um conjunto de coisas que não estão de acordo com aquilo que é a sua profissão. O treinador não sente o peso dessa organização, pensa que pode fazer o que quer dentro do clube. Eu acho que tudo isso tem que fazer parte do dia-a-dia do clube, essa organização, e todos trabalharem para essa organização. É o meu conceito de... Por isso eu falo muito do conceito de família dentro de um clube, porque normalmente as boas famílias estão sintonizadas em função daquilo que é a sua identidade. E eu acho que um clube é igual. Tem que ser uma família para todos estarem sintonizados em função da sua identidade. Esse vídeo eu peguei lá no Instagram do jornalista Gilmar Ferreira e ele completa dizendo o seguinte, ó: organização e métodos.
O discurso serve para todos os clubes, sobretudo os que sofrem com desordem e falta de identidade no departamento de futebol, casos do Vasco e Grêmio. Por exemplo, o Luiz Castro, como outros 3 técnicos portugueses em atividades por aqui, presta grande serviço ao futebol brasileiro, ao menos nos ensinamentos sobre organização e métodos. Família vascaína, eu tenho certeza que você concorda com isso. Às vezes na nossa cabeça a gente tem que mandar esse treinador embora, manda o outro embora, chega outro, não resolve nada, manda embora. E claro que não é o problema do Vasco, o problema está aqui, organização e métodos. Não é coincidência que os últimos trabalhos de treinadores no Vasco é ruins. A gente pode ir aí na própria matéria do Gilmar Ferreira no Extra, né? Desde 2016 que um treinador não consegue terminar um trabalho no Vasco. O último foi o Jorginho. Então, desde lá, passaram pelo Vasco 12 treinadores e nenhum tem destaque. Esse é o fato. Qual é o problema do Vasco? Organização e métodos. Não é o treinador que vai conduzir o clube, né, a ser organizado, a conquistar títulos. Ele é parte do processo. O processo precisa estar organizado, bem construído, né, bem planejado, para que o técnico seja uma peça muito importante. Eu acho que nós queremos dentro do Vasco é que o técnico resolve todos os problemas. É complicado, eu sei que o Zé Ricardo é fraquíssimo, mas com o elenco montado por essa gestão, fica difícil trabalhar. Eu já destaquei aqui também aquela entrevista, né, do Abel Ferreira, que hoje é o melhor técnico no Brasil em atividade, onde ele diz: 30% sou eu, minha parte tática, a conversa no vestiário, o treinamento. 70% é o jogador, né? A tomada de decisão em campo, o instinto, né? Aquilo não é planejado no vestiário. Às vezes é o jogador que resolve um movimento para cá, um lançamento, um toque. Então 70% é o jogador. Eu sei que os 30% do Zé Ricardo fica devendo, mas os 70% que os jogadores têm que resolver dentro de campo do Vasco, meu Deus, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.